Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo. Boa madrugada. Você que está acessando essa nossa videoaula de madrugada, boa madrugada, bom estudo para você. Aqui quem fala é o professor Jorge Augusto, da família LACENEM, né, trazendo mais um assunto extremamente importante para você, que vai se dedicar o seu tempo hoje à preparação do Enem, à preparação de algum vestibular estadual. Estamos aqui para te ajudar, tá certo? Hoje nós temos um assunto extremamente interessante. Hoje nós vamos tratar sobre, né, o sistema digestório. Hoje nós trataremos sobre uma parte do corpo humano, tá legal? Bem, quando a gente fala basicamente de sistema digestório, a gente está falando de um sistema que está dentro de um aparelho que é chamado aparelho de nutrição. Você fala, e Jorge, como assim aparelho de nutrição? Meu amigo, você vai ter que lembrar, né, que nós temos níveis de organização, tá certo? Quais são os principais níveis de organização com relação a um organismo pluricelular? Bem, começaremos, né, falando de níveis de organização, falando que a célula é a unidade básica de formação de um ser vivo. Então, está aqui, ó. A célula é a unidade básica. O conjunto de células idênticas, agrupadas, trabalhando, vai formar o que nós chamamos de tecido, certo? Conjunto de tecidos agrupados, funcionando, vai formar o que nós chamamos de órgão. Os diversos órgãos, né, com um objetivo central, vai formar o que nós chamamos de sistema. A maior parte dos alunos no sistema já pula para o organismo, tá? Bem, eu te digo que antes de pularmos para o organismo, o sistema, um conjunto de sistemas, vai formar o que nós chamamos de aparelho. E, por último, o conjunto de aparelhos, aí sim, forma o que nós chamamos de organismo, o corpo humano, né? Bem, hoje nós trataremos de uma parte, né, do aparelho chamado aparelho de nutrição, tá certo? O aparelho de nutrição está ligado diretamente à captação de substâncias que vão ajudar no processo metabólico, no processo de sobrevivência de nossas células. Bem, o aparelho de nutrição é formado dos seguintes sistemas, meu amigo. Você vai ter lá o sistema digestório, por alguns também chamado digestivo, tá bom? Nós teremos o sistema respiratório, o sistema circulatório, alguns também o chamam de cardiovascular, e por último o sistema urinário. Tá legal? Pode ver que a terminação, né, dos 4 sistemas referentes ao aparelho de nutrição é a mesma, né? A terminação rio, não é verdade? Digestório, respiratório, circulatório e urinário. Bem, hoje nós observaremos, né, esse sisteminha aqui, ó, o sistema digestório, tá bom? Então, vamos fazer uma certa introdução ao sistema digestório, observando aí as principais funções, a anatomia do sistema, a fisiologia, o funcionamento, do que pode cair no nosso exame nacional do ensino médio, tá bom? Bem, voltamos lá para falar um pouquinho sobre a fisiologia. Olha lá, do grego physis, natureza, função, funcionamento, logos, palavra estudo. Então é o ramo aí, a parte aí da biologia, né, que estuda as múltiplas funções mecânicas, físicas, bioquímicas, né, dos seres vivos, tá? Bem, quando a gente vai falar de sistemas, a gente estuda junto tanto a fisiologia quanto a anatomia. A gente apresenta o órgão e, a partir daí, a gente apresenta o funcionamento do órgão. Tá legal? O objetivo central dele e num contexto depois global, tá bom? Então, vamos lá. Vamos aí para o nosso sistema digestório, as principais funções, tá? Quando a gente fala de sistema digestório, é muito clara a função do sistema digestório, né? Digerir.
Primeira delas, tá? Digerir, eu coloco aqui, que é a mesma coisa que quebrar, fragmentar, diminuir. E a segunda função está em nutrir. Nutrir é a mesma coisa que absorver. Então, olha só, o sistema digestório possui como principais funções pegar o alimento, quebrar, destruir, diminuir, a ponto de ocorrer uma nutrição, a ponto do organismo conseguir absorver isso levando para as células. Então, eu vou transformar os alimentos em nutrientes para poder absorvê-los e dissipar pelo organismo, tá? De acordo com a necessidade de cada célula, tá bom? Então, vamos lá. Quando a gente fala de digerir, a gente tem dois tipos de digestão, diretamente falando. Primeiro, uma digestão mecânica, que é basicamente a ação física, né, de algumas partes do tubo digestório, né, sobre o alimento. E uma outra ação que é chamada de ação enzimática. Aí eu vou colocar uma destruição mecânica, uma destruição, química, uma destruição, uma transformação, né, molecular. Então, aqui é a ação física, aqui é uma ação onde eu vou transformar a molécula do alimento, né? Transformando em nutrientes, tá legal? Tá bom? E a absorção aí, a nutrição é basicamente feita nos intestinos. Nós vamos ver que temos, né, isso segmentado em dois, intestino delgado e intestino grosso, tá legal? Então, vamos observar agora a anatomia do sistema digestório. Olha lá a anatomia do sistema digestório, tá? O sistema digestório é basicamente dividido em duas partes, para o estudo aqui, tá bom? Primeiro, uma que é o tubo digestório. Segunda, os órgãos anexos, né? Alguns livros colocam só as glândulas anexas e hoje será o nosso objetivo realmente falar só das glândulas anexas, tá legal? Então, olha lá, tubo digestório, boca, faringe, né? O esôfago, o estômago, né? Aí vem os intestinos. Intestino delgado, que é dividido basicamente em duas partes, duodeno e jejuno ilho, tá? E o intestino grosso, que também a gente vai observar um pouquinho melhor a anatomia dessa estrutura, tá? Bem, então, olha lá. Eu coloco aqui, nesse nosso slide, que o sistema digestório é realmente, né, dividido lá, nos órgãos boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado e intestino grosso. Tá legal? Glândulas anexas, que são as glândulas salivares, pâncreas e o fígado. Se eu fosse colocar os órgãos anexos, eu teria que acrescentar outros órgãos. O exemplo aqui, né, é uma vesícula que fica anexada ao fígado, que retém o líquido que o fígado produz. O fígado, no processo de digestão, para ver a quebra aí de gorduras, ele vai produzir a bile. Então, existe anexada ao fígado uma vesícula chamada vesícula biliar. Tá bom? Uma outra coisa que eu acabo acrescentando, né, são as partes aí do intestino delgado. Lá na imagem, né, a gente já vê que o intestino delgado é dividido em duas partes. Minha época de garoto, né, eu aprendi que era dividido em três partes. A primeira delas é duodeno. A segunda é chamado jejuno. E a terceira seria o ilho. Só que, anatomicamente, é muito difícil você separar, né, o jejuno do ilho. Então, hoje em dia, se coloca a seguinte divisão: duodeno, jejuno, ilho. São as principais partes aí, né, do sistema, do intestino delgado, tá certo? Bem, sinalizado isso, podemos voltar ali para análise direta do sistema digestório. Meus amigos, minhas amigas, observe só que a digestão, como eu falei, ela vai se processar para proporcionar aí um lance interessante, né? Vai se processar através de ações. Existem duas ações, como eu falei de início. Primeiro, uma ação que é diretamente física, que eu vou chamar então de processos físicos do tubo digestório. A segunda ação será uma ação enzimática, tá legal? Então, olha lá, processos digestivos mecânicos, ações físicas, tá? Podemos colocar aqui
Primeiro, antes de tudo, o processo de mastigação. Tá? A mastigação é a ação dos dentes sobre o alimento. A mastigação ela é extremamente importante. Tá? Vamos falar um pouquinho melhor daqui a pouco de dentes. Vamos só seguir o slide que eu vou te mostrar lá na frente isso. Ensalivação, lançamento de saliva sobre o alimento. Eu costumo falar para os alunos para eles não confundirem ensalivar com insalivar, tá bom? Ensalivar é jogar saliva sobre. Insalivar é diferente, é a ação da saliva sobre o alimento. É a ação da enzima presente na saliva sobre o alimento, tá bom? Depois da ensalivação, existe a deglutição, que é o ato de engolir o alimento, tá? Os movimentos começam a lançar o alimento ao longo do tubo digestório, são movimentos, né, involuntários, são chamados de movimentos peristálticos ou simplesmente peristaltismo, tá? É a ação basicamente da musculatura lisa ao longo do tubo digestório, impulsionando o alimento, né, até o final do tubo digestório, tá bom? A absorção, que é o processo de realização pelos intestinos. Então, olha lá. Principais processos mecânicos, destaco aqui mastigação, ensalivação, deglutição, os movimentos peristálticos, também chamados simplesmente de peristaltismo, e o processo de absorção. Tá legal? Existe um outro processo que não foi colocado aqui, que é o processo de defecação. Tá legal? Lançamento do que sobra do processo de digestão para fora do tubo digestório. Tá legal? Bem, aí destacamos os processos enzimáticos ou também chamados químicos, tá legal? Então, como processos enzimáticos ou químicos, nós temos 3. Olha lá, insalivação, quimificação e quilificação. A insalivação, lembra, eu acabei de falar, é a ação da saliva sobre o alimento, tá legal? Então, nós podemos observar, né, que na saliva existe uma enzima que vai agir, né, sobre o alimento. A enzima é chamada de pitialina ou amilase salivar. O alimento, o nome já diz, amilase, age sobre amido, tá legal? Então, vai quebrar o amido, tá? Quimificação, lançamento do suco gástrico sobre o alimento. Tá? Esse processo vai ocorrer no... Onde? Estômago, exatamente. Quilificação, lançamento da ação dos sucos. Olha lá, pancreático, bile e entérico sobre o alimento. Tá legal? Vamos ver que o suco pancreático é produzido diretamente pelo pâncreas, a bile produzida pelo fígado, armazenado pela vesícula e age no intestino. Aliás, esse processo ocorre no intestino, tá legal? E o suco entérico produzido pelo próprio intestino. A insalivação vai ocorrer na boca. Olá, meus amigos, minhas amigas, gostou dessa aula? Então acesse lacnem.com.br, assista o restante dessa aula e muito mais. Conheça o nosso método pragmático para o Enem 2015. São 600 aulas prioritárias. Sabe quanto custa? Você vai nem acreditar, R$1 por dia. Clique aqui e confira. E aí, galera, gostou da aula? Curta e compartilhe.